O joio explica a história. É maravilhoso a gente estar refletindo sobre isso para que a gente tenha uma visão ideal sobre por que certas coisas aconteceram. Foi passado para nós a propaganda de que os cristãos sofreram porque eram cristãos. Os cristãos foram perseguidos porque eram cristãos. Tudo propaganda e tudo mentira. Não tem bicho que mais perseguiu gente nesse mundo do que os cristãos. Não tem. Nós fomos os piores perseguidores da história da humanidade. Fomos muito e ainda somos razoavelmente muitos. Entendeu? E agora, por que isso aconteceu? Não por causa do cristianismo, mas por causa do joio dentro do cristianismo. Então é diferente o motivo. Não é por causa de Jesus ou da fé em Jesus. É por causa da falta de fé em Jesus pelo joio. Tá? Então vamos ver aqui o que é que hoje a gente fala sobre joio explica a história. Então a gente fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Hitler e o uso do cristianismo. Protestantismo na Europa e nos Estados Unidos. Tá? Esse protestantismo, olha aqui, estava envolvido em certos comportamentos. Por exemplo, o trigo pacífico e tolerante. O trigo, dentro do cristianismo. O joio agressivo e intolerante. Tá? O joio tem essa marca mesmo. Não é porque ele escolhe, não. É dele. Ele não tem o espírito, ele é agressivo, ele é intolerante. Hitler, violento, atraiu o apoio do joio. O joio se sentiu representado em Hitler. Tá? E não foi só, cadê? Tá aqui, tá. O joio dos Estados Unidos apoiou o hitlerismo. Entendeu? Dentro dos Estados Unidos. O joio na Europa apoiou e facilitou as invasões alemãs. Quando os alemães invadiam os países, os territórios, os cristãos desses territórios e desses países abraçavam, achavam que era uma ação de Deus. Ação de Deus pela humanidade. Foi chamado de mito, foi chamado de Messias, foi chamado de enviado de Deus pelos cristãos, joio, tanto na América, quanto nas Américas, no Brasil também, quanto na Europa. Deus acima de tudo significa não seu amor, mas a sua imposição. Deus acima de tudo não é Deus amando, mas é Deus impondo. Tem que ser do meu jeito. A violência, né, é próprio do espírito dessas coisas. Para justificar a violência deles contra toda oposição a eles. A Alemanha acima de todos. Então, era a ideia da Alemanha, né? A ideia da Alemanha sendo acima de qualquer pessoa. Então, veja só, para não cuidar dos seus, mas para ser cuidada. A preocupação da Alemanha acima de todos não era para que ela cuidasse do povo, mas que o povo todo se submetesse para cuidar dela, da Alemanha. O que mais? Para incentivar todos vigiando cada um. Então a ideia é que todo mundo tinha que vigiar um ao outro para que não agisse ou não fosse contra os interesses da Alemanha. Dentro da igreja aconteceu isso. Dentro das igrejas, entre os evangélicos, entre os cristãos, nas famílias, as pessoas vigiavam, né? A família tradicional, não para amor familiar, mas para padronização. Todo mundo tinha que pensar igual, todo mundo tinha que agir igual, tá? Para o bem da pátria, para quebrar a união familiar pela pátria.
A pátria justificaria, não é, a desunião entre as famílias. A própria família perseguir pessoas da mesma família, em nome da pátria. Tá? Então foi isso que aconteceu e foi operado principalmente pelos evangélicos, né? Pelos cristãos evangélicos daquele país. Vamos ver mais aqui. O joio na Alemanha deu apoio incondicional, movido pela teologia capitalista, originada na Europa e Estados Unidos. O que é que diz essa teologia? Herdeiros rebeldes às autoridades, desde que, né, fosse mandado que eles fossem rebeldes, eles seriam rebeldes. O que mais? Defender a democracia oligarca, ou seja, é a democracia favorável aos ricos, às famílias de ricos, né? E a liberdade para e pelo lucro, pelo capital. Só há liberdade real se for para uns enriquecerem muito e outros continuarem sendo explorados. Essa é a ideia do capitalismo, da teologia capitalista, né? Que inclusive nós praticamos, nós vivemos aqui no Brasil, atualmente inclusive. Propriedade vale mais do que gente. A propriedade vale mais do que pessoas. As pessoas podem morrer para defender a propriedade. Entendeu? Isso é da teologia capitalista. O que mais? Acumular riqueza vale tudo. Riqueza é bênção de Deus. Pobreza é castigo de Deus. Invadir território é como em Canaã. Pode tomar, escravizar e matar pessoas tranquilamente. Porque foi assim em Canaã, é assim que deve ser também. E eles acreditavam que Deus apoiava. Deus não mandou, pelo menos Moisés não entendeu que Deus mandou, né? Então pode ser feito atualmente dessa forma. O que mais? Junto com outros países da Europa e das Américas, principalmente evangélicos protestantes, mesmo sabendo de toda a violência, eles sabiam o que estava acontecendo, mas ainda assim eles apoiavam tranquilamente. E as denominações assumiram em documentos, escreveram documentos. Nós estamos com o Führer, nós defendemos os interesses do Führer, que era o Hitler. Declaração das igrejas na Alemanha. O que mais? Entregou judeus, parentes e irmãos de fé. Entregaram mesmo. Olha, fulano de tal, lá da igreja, lá da minha igreja, ele pensa assim, assim, ele faz assim, assim, assim. Vai lá, pode prender e pode até matar se quiser. Os cristãos fizeram assim, tá? O que mais? Atuou como milícia paramilitar e secreta. Secreta quer dizer, não precisa ninguém se declarar. Entendeu? Então, cristãos, evangélicos, né, fizeram parte das milícias paramilitares de Hitler. O que mais? Atuou como milícia, resistiram à derrota e ao suicídio dele. Resistiram. Hitler, mas eles não acreditaram, não aceitaram, né? E fizeram de tudo para manter o que Hitler havia começado. Mesmo depois do fim da guerra, eles ainda continuaram defendendo e fazendo tudo isso. Esse é o cristianismo joio que a gente tem mostrado ao mundo. Entendeu? Esse é o cristianismo joio que a gente tem mostrado ao mundo. Tá? O mundo vê isso aí quando pensa em cristianismo. Muito bem.